Nessa semana, nós vamos trabalhar com a dependência da viscosidade com a temperatura, que é um parâmetro muito importante, que vai participar, provavelmente, no cotidiano profissional de vocês, químicos e engenheiros químicos. A viscosidade de um líquido depende criticamente das forças intramoleculares. Na água, por exemplo, que tem a sua ligação intramolecular por pontes de hidrogênio, a viscosidade tem uma dimensão bastante razoável. Já no benzeno, que as forças intramoleculares são apolares, que são ligações tipo London, a viscosidade é menor. Então, o que é viscosidade? É a capacidade de um fluido fluir. Isso é fácil imaginar que está ligado, né, com as forças intramoleculares entre os seus componentes. Isso significa também que a viscosidade vai depender da temperatura. Nós vamos ter níveis rotacionais e vibracionais dentro desse ambiente, desse líquido, e quando nós aumentamos a temperatura, os níveis rotacionais e vibracionais aumentam e eventualmente rompem algumas ligações, e portanto a gente vai ter um número maior ou menor de ligações, uma interação mais ou menos intensa entre os componentes desse líquido, e isso vai nos trazer uma forte dependência com a temperatura. E é grande a dependência com a temperatura. Aqui eu coloquei a viscosidade dinâmica da água como função da temperatura. Então aqui a gente tem a temperatura em graus Kelvin e a viscosidade dinâmica no eixo vertical. E nós temos aqui, por exemplo, a temperatura ambiente, aproximadamente nessa região, e a viscosidade então é definida como aproximadamente 1. Se nós caminhamos, por exemplo, para o ponto de vaporização, a viscosidade cai a coisa de 30%. E se nós vamos perto do ponto de fusão, a viscosidade sobe quase ao dobro. Então nós estamos falando de fortíssimas variações da viscosidade da água líquida, da pressão ambiente. Na verdade, nós também vamos estar interessados em olhar nessa prática a relação semi-empírica de Andrade. Isso funciona não para todos os líquidos e nem para todas as pressões e temperaturas, mas a viscosidade dinâmica de um líquido, por essa equação semi-empírica de Andrade, vai ser a viscosidade inicial exponencial de A sobre RT, onde A então é uma constante que a gente tira da parte experimental. Bom, se a gente dividir, essa aqui é a viscosidade dinâmica. Como é que é a viscosidade cinemática? Nós dividimos a viscosidade dinâmica pela densidade do líquido. Eu vou dividir dos dois lados, a densidade do líquido, e vou ter o que a gente chama de viscosidade dinâmica, que é justamente a viscosidade cinemática, que é a viscosidade dinâmica dividida pela densidade. Então, fazendo isso dos dois lados, eu tenho a expressão de Andrade para a viscosidade cinemática. Se agora eu tirar o logaritmo dos dois lados dessa equação, eu obtenho uma outra forma para a equação de Andrade, agora para viscosidade cinemática, que é essa expressão que eu coloquei aqui. Isso significa que γ iria variar linearmente com 1 sobre a temperatura. Então o que nós vamos fazer nessa prática é medir
a viscosidade cinemática para diferentes temperaturas e ver se essa expressão de fato acontece. Se a expressão semi-empírica de Andrade funciona para o caso do líquido que nós vamos estar estudando. Nós vamos estar estudando a água entre uns 25 graus centígrados e 50 graus centígrados. Uma pena que vocês não podem estar no laboratório fazendo a prática, é uma prática bonita, agradável de fazer. Eu vou falar agora sobre essa prática. Nós utilizamos para medir a viscosidade cinemática o viscosímetro de Hoepler, que está colocado aqui nessa imagem. Nós colocamos uma bolinha de metal, aqui fica o líquido fica dentro desse recipiente. Aqui nós controlamos a temperatura, eu vou mostrar isso melhor adiante. E vamos deixar o líquido, tem duas marcas aqui no aparelho, né? Nós vamos soltar essa bolinha aqui em cima. Quando ela passar da primeira marca, nós começamos a medir o tempo. E quando ele passar da segunda marca, nós temos uma medida de tempo, chamada de T1. Portanto, o que a gente está medindo nesse experimento é o tempo que a bolinha leva com o líquido dentro dessa ampola para passar da primeira marca para a terceira marca. Aqui eu tenho uma imagem do espectrômetro do nosso departamento. A imagem não está muito boa, mas é o que eu consegui achar. Aqui está o viscosímetro de Hoepler. Isso é no nosso departamento de fisicoquímica. Aqui tem a borrachinha que sai dele e passa por um banho térmico. E aqui então nós controlamos a temperatura do banho térmico. Isso significa que quando a bolinha descer nesse tubinho, ou seja, quando a bolinha passar da primeira marca e chegar na terceira marca, esse ΔT vai estar para uma determinada temperatura. Vocês vão achar estranho dessa bolinha começar a descer, né? Ela precisa primeiro estar lá em cima para descer. Mas isso é porque esse aparelho tem uma travinha atrás, você gira ele, a bolinha desce até embaixo, você gira de novo e ela começa a descer nessa posição que nos interessa. Se a gente analisar as equações dessa bolinha dentro daquele tubinho do líquido, nós vamos ver que a gente tem uma força, que é a força da gravidade, puxando a bolinha para baixo, uma força de empuxo, puxando a bolinha para cima, e uma força de resistência a esse movimento, que é exatamente a viscosidade. Então, quando a gente solta a bolinha, a gente vai ter que a força de empuxo mais a força de resistência viscosa. Quando ela for igual à força gravitacional, isso significa que a bolinha está num estado estacionário, ela está com velocidade constante. No estado estacionário, ela está com velocidade constante. Então, quando nós soltarmos a bolinha aqui em cima e ela começar a cair, ela rapidamente atinge a velocidade constante. Nós podemos olhar essas equações de movimento, não é difícil, e tirar então a viscosidade cinemática, mas ela é uma expressão meio chata de trabalhar, e nós usamos normalmente uma equação semi-empírica, que diz que γ, a viscosidade cinemática do líquido que nós queremos medir na temperatura que nós queremos medir desse aparelho, vai ser a densidade da bola dividida pela densidade do líquido, menos 1, vezes uma coisa que a gente chama de constante da bola, vezes o tempo que ela leva a cair. O tempo é exatamente aquele ΔT que eu tinha mencionado. E aí nós temos, é fornecido pelo fabricante, a densidade da bola e o constante B. No nosso caso, no caso da nossa experiência, nós vamos utilizar essas constantes da bola e a densidade da bola. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora entrar no roteiro que eu entreguei para vocês, está aqui no AVA. Lá vocês vão ter os resultados de uma experiência real, realizada por um aluno, nesse dispositivo que está no departamento de Fisicoquímica. Eu também coloquei para vocês entenderem melhor o experimento um vídeo do professor Bonaparte, onde ele pega esse equipamento e mostra como é que ele funciona, ele faz uma demonstração prática dele e mostra também como fazer as contas que estão explicadas no relatório. Então, boa semana para todos, boa prática, um abraço.